Olá, seja bem-vindo. E se eu te falar que existem dois tipos de ambições e que provavelmente você tem a ambição errada. E essa ambição errada está te atrapalhando de crescer espiritualmente, de evoluir como pessoa e está te atrapalhando até financeiramente. Se eu te falar que esse tipo de ambição vai te destruir e se você não conhecer a ambição boa, pode ter certeza que lá no futuro você vai ter um vazio gigantesco dentro de você. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo aqui. E para começar eu quero falar da ambição ruim, que a gente precisa conhecer. A ambição ruim é aquela que é projetada no futuro. E essa ambição ruim está na maioria dos brasileiros, das pessoas em geral. O mundo tem essa ambição ruim, é essa ambição ruim que leva até guerras, brigas e confusões. Essa ambição ruim está presente em todos nós e eu vou te dar um exemplo. Quando eu era mais jovem, lá na minha adolescência, eu namorei uma garota e essa garota, toda vez que ela abria a boca, era para falar dos seus planos, dos seus sonhos. Ah, quando crescer eu vou me formar nisso, quando eu crescer eu vou ser a menina não sei o que lá, eu vou viajar em vários países, eu vou comprar o carro tal, eu vou ter a casa tal. E aí ela falava, e eu quero do meu lado alguém que seja ambicioso, que também queira sonhar como eu, e aquele sonho do futuro. Essa é a ambição ruim, ela é projetada para o futuro. Quando eu era mais jovem eu queria ser jogador de futebol, eu era até um bom goleiro. Jogava bola desde criança, jogava com os mais velhos, adultos. E aí, acabei fazendo um teste no time de futebol aqui da minha região e não passei. Por que eu não passei? Porque eu era um cara de média estatura, eu tinha que ter ali 1,85 para cima. Mas não, eu era média estatura, então não passei. E aquele sonho, aquela ambição que eu tinha de ser jogador de futebol acabou afundando com as circunstâncias da vida. Acabei fazendo outras coisas na minha vida. Eu tenho certeza que essa garota, que chegou até a se prostituir para tentar realizar seu sonho, acabou não chegando nesse sonho. E mesmo que ela chegasse nesse sonho, a partir do momento que ela conquistasse aquilo que ela queria, sei lá, se formar, ser médica, ela sentiria um vazio terrível, porque dentro dela tinha uma ambição ruim. Essa semana, eu resolvi assistir um filme chamado A Lista de Schindler. É um filme preto e branco, é um filme antigo, que conta aí a história de Oscar Schindler. Oscar era um empresário que queria ser grande, passar o pai. Queria ser um baita empresário, ter mais funcionários do que o pai. E aí ele teve a brilhante ideia de contratar judeus para a sua empresa, porque naquela época, né, do bigodismo, os judeus eram desprezados. E a mão de obra era mais barata, então ele acabava contratando esses judeus para dentro da empresa. Só que, no primeiro momento, Oscar tinha uma ambição ruim. A ambição dele era conquistar dinheiro e passar o pai. Basicamente isso. Ser um grande empresário. Então ele fazia de tudo para chegar àquele objetivo, ele não tinha ali nenhum sentimento pelos seus funcionários, ele era aquele típico empresário durão, né? Aquele empresário racional demais, sem emoção nenhuma. Só que foi passando o tempo e a perseguição contra os judeus foram aumentando, Oscar via aquilo ali e se sentia incomodado, porque ele estava vendo que alguns judeus estavam morrendo nos campos de concentração. E aí aquela ambição que era ruim foi perdendo a força e uma ambição boa foi entrando dentro do coração de Oscar. Ele teve a brilhante ideia de, para salvar o máximo de judeus, contratá-los lá num campo de concentração. Ele ia escrevendo os nomes, aí está aí a lista de Schindler, e ia contratando aqueles judeus. Ele pegou todo o dinheiro que ele tinha, quase toda a grana que ele tinha conquistado com a ambição ruim, e foi gastando essa grana inteira para salvar vidas. Tem até uma frase que ele diz que quando você salva uma vida, você salva o mundo. Ele começou a ter uma outra ambição, que era salvar o máximo de pessoas possíveis que ele pudesse salvar naquele momento. Então Oscar lutou bastante com esse objetivo e foi botando grana, contratando funcionários e mesmo tendo prejuízo, ele gastou todo o dinheiro dele para salvar
àqueles judeus. E no final disso tudo, ele ainda disse lá no filme, né, eu achei bacana, se eu tivesse vendido o meu carro, eu poderia salvar mais uma alma. Se eu vendesse essa aliança, esse relógio, eu salvaria mais uma pessoa. E incomodado, porque não tinha conseguido salvar mais pessoas. Essa virou a ambição, salvar vidas. Então, ele saiu da ambição, ser gigantesco empresário, e teve a ambição de salvar o máximo de pessoas possíveis. E hoje nós sabemos do Oscar Schindler muito mais, não porque ele foi um grande empresário, mas porque ele salvou muitas vidas. O nome dele será contado aí por gerações e gerações, porque ele escolheu a ambição certa, a ambição que é de acordo com a vontade de Deus, a ambição de salvar vidas. Então, você conheceu a ambição ruim, que é aquela ambição de projetar o futuro. A ambição boa é aquela ambição que está no presente. E ela está aliada à vontade de Deus. Então, tudo que você for fazer, a Bíblia diz, tudo que você for fazer, faça aí com todo o seu coração, como se estivesse fazendo para Deus. É no momento presente que você vai fazer, vou colocar aqui na minha situação agora. Eu vou fazer o melhor vídeo. Eu tenho que ajudar a pessoa que está do outro lado. Esse vídeo eu vou fazer de todo o meu coração. Pode não ter a melhor câmera, pode não ter o melhor microfone, pode não ser o cara mais popular do mundo e nem o mais bonito, longe disso. Né? O cara da orelha grande, os dentes tortos, não importa. Eu vou fazer o melhor possível para ajudar a pessoa que está do outro lado. Esse é o tipo de ambição que você tem. Você tem uma padaria, eu vou fazer o melhor pão. Porque as pessoas vão conhecer um pão que vai, quando ela comer aquele pão de manhã, ela vai ficar feliz porque ela vai sentir o gosto. Em vez de fazer como a maioria das padarias, encher fermento ali no pão, faz um pão gostoso, entendeu? Faz um pão bom. Eu vou fazer aqui o melhor atendimento. Eu sou um médico, eu vou atender essa pessoa, e não é só pelo dinheiro não, mas eu vou fazer o melhor atendimento porque essa pessoa vai sair daqui transformada, ela vai sair daqui feliz, ela vai chegar em casa e ela vai sorrir para a família. Ela vai passar essa alegria para a família e essa família vai passar alegria para outras pessoas. Você está entendendo onde está a boa ambição? A ambição que está faltando na maioria das pessoas. Porque, se exibir na rede social, mostrar o carro importado, eu sou fodão, eu tenho esse carro, eu tenho essa empresa, eu tenho estudos, eu tenho um monte de diploma. Cara, a sua ambição ela é uma ambição. Beleza, você tem. E quantas pessoas também têm? Você está entendendo? Agora, a ambição boa, poxa, eu ajudei tantas pessoas no meu trabalho, eu ajudei tantas pessoas na minha obra social, eu ajudei tantas pessoas com a minha mensagem. É disso que eu estou falando, da boa ambição. Eu poderia simplesmente aqui criar um canal de bobagem, sabe? Seguir a trend da moda, a fofoca, a treta do momento, para querer ser o melhor canal, para querer um monte de views, para querer a monetização. Eu poderia fazer essa loucura toda aí, fazer de tudo para conseguir crescer e ganhar dinheiro. Mas eu prefiro, através do meu canal, passar uma mensagem que vai te ajudar, independente do que o algoritmo vai achar do vídeo, entendeu? Por quê? Porque essa é a minha ambição. Eu sempre falo aqui, para quem é criador de conteúdo, a sua ambição não deve ser as metas, a monetização. A sua ambição deve ser ajudar quem está do outro lado a ter um dia melhor. Porque quando você ajuda quem está do outro lado a ter um dia melhor, você ajuda a família daquela pessoa a ter um dia melhor, você ajuda os vizinhos a ter um dia melhor. A sua participação é muito mais profunda do que simplesmente gravar um vídeo de treta e pegar muitas visualizações. Você vai ganhar algum dinheirinho aqui e outro ali, amanhã não vai ter mais dinheiro. E qual a mensagem que você deixou? Certo? Dinheiro vai e vem, mas a mensagem fica, permanece. Então, a ambição boa é aquela que está conectada com a gente no presente, que está de acordo com a vontade de Deus, e ela tem uma missão: ajudar outra pessoa. Então coloque isso na sua vida a partir de hoje.
Em vez de você ficar pensando no seu futuro, eu quero ter tantos carros, tantas casas, eu quero ser que nem aquele youtuber, eu quero ser que nem aquele palestrante, eu quero ser que nem aquele comerciante, aquele empresário. Em vez de você ficar planejando essas paradas aí, planeja agora. Eu quero fazer o meu melhor, eu quero aprofundar, quero melhorar minhas habilidades para ajudar outras pessoas. E aí você vai ver, quando você estiver mais velho, poxa, tanta gente que eu ajudei, quantas coisas boas eu fiz. E vai ser muito mais importante do que 1000 carros. Sei que muita gente vai levar isso aqui na... São pessoas que têm uma visão muito pequena, materialista. Talvez eu não esteja falando para essas pessoas. Mas, se você focar de verdade na boa ambição, você vai ver que essa ambição vai te trazer paz, alegria, felicidade e até mesmo prosperidade, verdadeira prosperidade. Beleza? Eu espero que tenha te ajudado. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa seu like, a sua inscrição. Valeu! Tenha um ótimo dia. Fui!